Quero estar com você no silêncio do amor. Quero estar com você no silêncio. Quero estar com você no silêncio do amor. Quero estar com você no silêncio do amor. Fala pessoal, namastê a todos para a nossa 8ª aula do livro O Poder do Silêncio. E a música que acabamos de contar tem a ver com o tema, que é relacionamentos a partir da visão que o Eckhart Tolle está nos passando, tá bom? Se você ainda não assistiu às outras aulas, todas elas estão disponíveis no meu IGTV. Todas elas vão estar gravadas, não é necessário assistir na ordem. Então você pode assistir cada aula a hora que você quiser, em ordens aleatórias ou do começo ao fim, tá? Você que escolhe. Então vamos lá, o capítulo número 8, sobre relacionamentos desse ponto de vista não egóico, tá? Que é o que nos interessa aqui. É uma nova visão mais aproximada daquilo que eu sou em essência do que a minha mente cria com histórias, enfim, tá? O que nós conhecemos como ego. Com que rapidez formamos uma opinião e chegamos a uma conclusão sobre as pessoas? O eu autocentrado, que é o ego, toda vez que você ouvir eu autocentrado, é ego. O eu autocentrado gosta de avaliar os outros, dar-lhes uma identidade e rotulá-los. Toda vez que você olha para alguma coisa, sua mente automaticamente ela quer dar significado. Tá? A nossa mente é condicionada dessa forma, então você começa a observar isso. Todo ser humano foi condicionado a pensar e agir de determinada forma, condicionado por sua herança genética, pelas experiências da infância e pelo ambiente cultural em que vive. Então, se você nasceu aqui no Brasil, você vai ser influenciado por essa egrégora de energia cultural, como se fosse um inconsciente coletivo, né? Com todos os conceitos, significados que a cultura dá, você traz ele com você. E não é uma coisa assim, tipo, eu não gosto, então eu não quero. Tá no inconsciente. Então o trabalho aqui é de tornar consciente aquilo que está por trás da minha experiência. Tudo isso não mostra o que a pessoa é, mas como parece ser. Quando você julga alguém, confunde os modelos condicionados produzidos pela mente com o que a pessoa é. Nossos julgamentos também têm origem em padrões inconscientes e condicionados. Você dá aos outros uma identidade criada por esses padrões. E essa falsa identidade se transforma numa prisão tanto para aqueles que você julga quanto para você mesmo. Isso aqui é a história que você conta para você mesmo. Tá? Então meu nome é Bruno, eu sou professor de yoga, eu gosto de tocar violão. Você cria uma história, nasci no Brasil. Não que isso não aconteça, mas nós estamos investigando aqui algo que está além disso, por trás disso tudo. Deixar de julgar não significa deixar de ver o que as pessoas fazem. Significa que você reconhece seus comportamentos como uma forma de condicionamento que você vê e aceita tal como é. Não é a partir desses comportamentos que você constrói uma identidade para as pessoas. Deixar de julgar liberta tanto você quanto o outro de se identificar com o condicionamento.
com a forma, com a mente. Não é mais o ego que conduz os relacionamentos. Então ele está fazendo uma introdução, mais ou menos de como que a gente age inconscientemente, porque ninguém para ficar pensando nisso, né? Nós estamos fazendo isso agora. Então, como que nós agimos quando nós nos relacionamos com as pessoas? Qual é a imagem que eu crio das pessoas com quem eu me relaciono? Tá? Nós vamos ver que enquanto a visão for do ego, é sempre uma projeção. E aí ele está dando um suporte para a gente poder enxergar o que está além dessa visão que é projetiva, aquilo que é em essência, tanto em nós como nas outras pessoas. Enquanto o ego dominar sua vida, a maioria de seus pensamentos, emoções e ações virá do desejo e do medo. Isso fará você querer ou temer alguma coisa que possa vir da outra pessoa. O que você quer o que você quer dos outros pode ser prazer, vantagem material, reconhecimento, elogio, atenção ou fortalecimento da sua identidade. Quando se compara achando que sabe ou tem mais do que os outros, você teme que ocorra o contrário, que o outro tenha ou saiba mais do que você, e que isso possa, de alguma forma, diminuir a ideia que você faz de si mesmo. Então, esse é o grande jogo do ego. Ele sempre está desejando dos relacionamentos algo que ele possa ser mais. Sempre fazendo uma comparação com as pessoas, com o comportamento e a personalidade das pessoas que estão à sua volta. Quando concentra sua atenção no presente, em vez de usar o presente como meio para atingir um fim, você ultrapassa o ego e a compulsão inconsciente de usar as pessoas como meios para valorizar-se e ao se comparar com elas. Então, quando a gente passa a observar a nossa essência de um lugar que está além desse ego, eu passo a perceber que esse ego só quer desses relacionamentos algo para se autovalorizar. E isso aqui não é um relacionamento, vamos supor, ideal ou verdadeiro, porque há um interesse por trás, certo? Vamos lá. Quando dá total atenção à pessoa com quem está interagindo, você elimina o passado e o futuro do relacionamento. Agora é a chave. Quando dá total atenção à pessoa com quem está interagindo, você elimina o passado e o futuro do relacionamento. Ou seja, eu estou no presente, vivo o presente. Exceto nas situações que exigem medidas práticas. Tá? Ao ficar totalmente presente com qualquer pessoa, você se desapega da identidade que criou para ela. Essa identidade é fruto da sua interpretação de quem a pessoa é e do que fez no passado. Ao agir assim, você se torna capaz de relacionar-se sem os mecanismos autocentrados de desejo e medo. O segredo dos relacionamentos é a atenção, que nada mais é do que calma, alerta. Então é esse estado que já foi falado nas aulas anteriores, um lugar de calma e tranquilidade que está além da mente pensante, e a partir desse lugar, se eu começo a me relacionar com as pessoas desse lugar, vai ser um relacionamento na base de amor em si, e não na base do medo. Então você pode perceber nos seus relacionamentos se a base deles é o medo, o desejo ou o amor. Tudo está um pouco misturado, mas você começa a se tornar mais consciente disso. Você está sentindo medo de perder as pessoas que estão à sua volta? Então ainda é uma visão egóica. Tá? Você está sentindo quais são os sentimentos que você tem em relação a esses relacionamentos. Tá? Então, se tornar consciente disso é saber de onde parte esse relacionamento. Não que não exista amor quando você teme perder a pessoa, mas ainda é um amor imaturo, um amor infantil, que ainda não amadureceu. Então, a visão que ele passa aqui é de um amor seguro, confiante, e que não importa o que aconteça ou circunstâncias, não existe a sensação de medo.
Porque a partir da onde eu olho, isso não é possível. Porque eu não posso perder algo que eu não possuo. O amor não possui nada. Não possui ninguém. Quem possui é o ego. Quem quer possuir é o ego. Tá? Como é maravilhoso poder ultrapassar o querer e o medo nos seus relacionamentos. O amor não quer nem teme a nada. Vamos fazer uma pausa e já voltamos no próximo vídeo. Voltamos na parte 2. O amor não quer nem teme a nada. Então é esse lugar de paz, que ele chama de presente, de calma alerta, que é o significado que ele dá aqui. Calma alerta. Alerta no sentido de estar atento, presente. Tá? Nesse estado, qualquer forma de relacionamento, não existe medo. Porque é um relacionamento do qual ele simplesmente é. É um pouco esquisito isso, mas eu acho que dá dando para perceber. Né? É algo além, é mais profundo do que essa superficialidade que o ego ele enxerga. O ego ele é limitado, ele não pode ver além, tá? Porque existe uma limitação. Se o passado de uma pessoa fosse o seu passado, se a dor dessa pessoa fosse a sua dor, se o nível de consciência dela fosse o seu, você pensaria e agiria exatamente como ela. Ao compreender isso, fica mais fácil perdoar, desenvolver a compaixão e alcançar a paz. Aqui é legal porque geralmente a gente julga as pessoas de um ponto de vista onde nós não temos a experiência. Nós analisamos mentalmente o que aquela pessoa está passando, a circunstância, e julgamos que se nós estivéssemos no lugar dela, faríamos melhor ou de uma outra forma. O que pode não ser verdadeiro, porque é só uma hipótese. Enquanto que eu não sentir aquilo que a pessoa está sentindo, enquanto que eu não passar pela experiência que aquela pessoa passou, eu não posso afirmar nada. Porque uma coisa é eu pensar, a outra coisa é eu sentir a experiência em si. Será que se eu sentir na minha pele o que aquela pessoa está sentindo, eu não farei algo parecido? Né? Então, é uma coisa... Por isso que o julgar ele é perigoso, porque o julgamento ele é sempre na base da ideia. A ideia nunca é a coisa em si. Tá? O ego não gosta de ouvir isso, porque sem poder reagir e julgar, ele se enfraquece. Tá? Então, tudo aquilo que faz parte de uma visão de julgamento, ele fortalece a identidade do ego. O ego ele quer sempre criar uma opinião, que é o que todo mundo quer ter, né? Opinião sobre tudo, né? Eu tenho a minha opinião, a opinião sobre política, a opinião sobre isso, sobre aquilo, sobre religião. E esse é um grande, como é que fala? É uma grande sabotagem do ego. É sempre uma cilada, porque a sua opinião muda o tempo todo. Daqui um mês, daqui uma semana, daqui 2 anos, daqui 10 anos, sua opinião já mudou, a situação já mudou. É sempre uma coisa muito pueril, muito passageira, né? Mas as pessoas, não a maioria, mas algumas pessoas se apegam, né, a essas ideias que são pueris e ficam sustentando isso como se fosse a verdade absoluta. E não existe essa verdade absoluta a partir do ego. Porque o ego está sempre mudando. Quando você acolhe qualquer pessoa que entra no espaço do agora, como um convidado nobre, quando permite que ela seja como é, a pessoa começa a mudar. É aceitar o outro como é, sem o desejo de querer mudar os outros, de querer impor a sua vontade sobre a vontade dos outros. Da mesma forma como você é livre, você tem livre-arbítrio, os outros também têm, para ser como eles são, para ser da forma e agir como eles agem. É muito difícil isso também, aceitar o comportamento das outras pessoas. Ninguém é obrigado a conviver. Você pode se mudar, se você convive com pessoas tóxicas e que te incomodam, mas você não deve querer mudar as pessoas, porque existe um processo daquelas pessoas para elas estarem agindo daquela maneira, né? Para conhecer outro ser humano em sua essência, você não precisa saber nada a respeito do passado ou da história dele. Confundimos o saber a respeito de alguém com um conhecimento mais profundo
que não é baseado em conceitos. Saber a respeito e conhecer são coisas totalmente diversas. Uma está ligada à forma, a outra, à ausência da forma. Uma age através do pensamento, a outra através da calma e do silêncio. Saber a respeito e conhecer. Então, essas visões de pontos de vista. Uma é ponto de vista do ego. Então, eu busco conhecer aquilo que a pessoa é de acordo com o passado dela. E é uma coisa, é muito superficial e pueril. Quando eu desisto de ficar criando esses relacionamentos na minha mente do passado da pessoa e procuro sentir a essência dela, sem essa interferência mental, aí realmente eu passo a conhecer essa alma, essa pessoa, como ela é verdadeiramente, sem os meus preconceitos, pré-julgamentos em relação àquilo que eu interpreto sobre a história que ela conta do que ela é. Tá? Então é além dos pensamentos, além dos conceitos, além das ideias, além dos significados que as palavras têm em relação ao que as pessoas contam. Está além disso, é um lugar mais profundo. Saber a respeito de alguém ajuda por motivos práticos. Nesse sentido, não podemos prescindir de saber a respeito da pessoa com quem nos relacionamos. Mas quando essa é a única característica de uma relação, fica muito limitador e até destrutivo. Se eu estou me relacionando com uma pessoa através daquilo que ela conta apenas, que está voltado a uma visão egóica, geralmente são relacionamentos que não só, mas é tendencioso a ser destrutivo, porque o ego é uma visão sempre de se autoproteger, os outros são sempre inimigo, né? Inclusive o parceiro. Né? Se eu vejo o mundo como inimigo, o meu parceiro também é um possível inimigo. Não é à toa que a gente vê relacionamentos, muitas vezes as pessoas se maltratam, se violentam, não somente verbalmente, emocionalmente, psicologicamente, mas até fisicamente. Então isso é muito comum nesse mundo aqui que a gente vive, né? Cada um sabe disso. Os pensamentos e conceitos criam uma barreira artificial, uma separação entre as pessoas. Suas interações não ficam presas ao ser, mas à mente. Então, o relacionamento mental não é de ser para ser, não é de coração para coração. Parece, porque o ego sempre dá a ideia de que é algo, o amor da minha vida, uma coisa amorosa, profundamente. Mas é um amor ainda, lembra? Um amor infantil, um amor imaturo. Não que não seja amor, mas ele ainda é muito pequenininho. Tem muita sujeira dentro desse amor que nós chamamos. Muita inveja, muito medo, muita frustração. Então eu fico projetando no outro uma série de questões egóicas que não podem superar a si mesmo. Só quando eu desisto desse ego, volto para o lugar de calma e tranquilidade, e aí eu me relaciono com a pessoa numa espécie de amor verdadeiro. Se é que até eu não gosto de falar isso, mas não dá para falar sobre isso. É uma coisa que é muito difícil de classificar, dar significado, o que é amor, o que não é. Né? É complicado isso. Suas interações não ficam presas ao ser, mas à mente. Sem as barreiras dos conceitos criados pela mente, o amor se torna naturalmente presente em todas as relações humanas. Sem as barreiras dos conceitos criados pela mente, o amor se torna naturalmente presente em todas as relações. Então ele flui de forma muito espontânea e natural, como deveria acontecer, na minha opinião. Tá? Que seria esse que eu poderia chamar de amor verdadeiro. Tá? É um amor puro, puramente amor, desenvolvido, maduro. Lembrando que o amor em si ele não pode gerar violência. Ele não gera violência. O amor ele é acolhedor, ele compreende. Né? O amor, quando ele carrega ainda uma certa violência, ele ainda está precisando de uma lapidação. Tá? A maioria dos relacionamentos humanos se restringe à troca de palavras, o reino do pensamento. É fundamental trazer um pouco de silêncio e calma, sobretudo aos relacionamentos íntimos. Esse que nós temos
com as pessoas com quem passamos a maior parte do tempo, familiares, cônjuge, companheiro, companheira, inclusive os animais também, né? Os animais que estão ao nosso redor. Nenhum relacionamento pode existir sem a sensação de espaço que vem com o silêncio e a calma. Meditar ou passar um tempo juntos em silêncio na natureza, por exemplo. Se as duas pessoas forem caminhar, ou mesmo se ficarem sentadas uma ao lado da outra no carro ou em casa, elas irão se sentir bem por estarem juntas em silêncio e na calma. Nem o silêncio nem a calma precisam ser criados, eles já estão presentes, embora perturbados e obscurecidos pelo barulho da mente. Basta abrir-se para eles. Tá? Então, esse é um exercício que nós podemos fazer, né? De observar esse silêncio que está sempre presente. A nossa mente, quando está agitada, ela não permite que nós percebamos essa presença de silêncio e calma que está por baixo de todas as sensações que temos. Tá? Então eu vou parar aqui para a terceira e última parte. Já continuamos. Voltamos para a terceira parte. Se falta um espaço de silêncio e calma, o relacionamento será dominado pela mente e correrá o risco de ser invadido por problemas e conflitos. Se há silêncio e calma, eles se tornam capazes de dominar qualquer coisa. Então, se você está tendo relacionamentos de muito conflito, muito desgaste físico, emocional, de energia, é porque está muito mental. Tem que respirar, relaxar, entrar nesse estado de presença e procurar perceber as situações que estão gerando conflito de um outro lugar. É desse lugar de calma e tranquilidade que vai vir uma solução bacana para confortar, para deixar as coisas mais leves. Gente, a vida precisa ser leve. Já é muita perturbação que tem aqui, né, nesse mundo. Então, e nós merecemos, nós somos dignos de ter uma vida leve, amorosa, é possível. Tá? Muitas vezes a gente está tão inserido num contexto de desgaste, de destruição, autodestruição e destruição do outro, que parece impossível uma outra forma de viver. E não é. É possível viver em paz, em harmonia, fluindo com a vida, fluindo com o outro, com o meu parceiro, com a minha parceira, com os meus familiares, com a vida ao meu redor. É possível. Tá? Então, mesmo que não esteja agora, eu preciso acreditar que é possível e começar a criar essa forma de vida mais amorosa, porque o amor ele é leve, ele não pode ser, se está muito pesado, o amor ele está ainda pequeno e o amor você já é esse amor grande, é porque só um desvio de perspectiva de visão. Tem que sair desse lugar de visão que está pesado. E sair desse lugar, o que eu digo, é relaxar, é desistir desse controle total. Deixar que a nossa própria natureza é pacífica, é calma, é tranquila. Não que não vão ter momentos em que não seja calmos, momentos de raiva, de conflito, mas em sua maior parte, sim, é possível. Tá? Ouvir com verdadeira atenção é outra forma de trazer calma ao relacionamento. Quando você realmente ouve o que o outro tem a dizer, a calma surge e se torna parte essencial do relacionamento. Mas ouvir com atenção é uma habilidade rara. É estar presente quando o outro trazer questões para você. É ser um ouvinte. É ouvir com amor. É ouvir sem querer retrucar, é ouvir sem querer dar respostas magníficas, é ouvir sem querer se defender. É simplesmente acolher aquilo que o outro traz. Mas ouvir com atenção é uma habilidade rara. Em geral, as pessoas concentram a maior parte da sua atenção no que estão pensando. Então, quando o outro está falando, você não está ouvindo, você está pensando no que você vai interagir, na resposta que você vai dar. Na melhor das hipóteses, ficam avaliando as palavras do outro ou apenas usam o que o outro diz para falar
de suas próprias experiências. Ou então não ouvem nada, pois estão perdidas nos próprios pensamentos. Muito bem. Ouvir com atenção é muito mais do que escutar. Ouvir com atenção é estar alerta, é abrir um espaço em que as palavras são acolhidas. As palavras se tornam, então, secundárias, podendo ou não fazer sentido. Bem mais importante do que aquilo que você está ouvindo é o ato em si de ouvir, o espaço de presença consciente que surge à medida que você ouve. Esse espaço é um campo unificador feito de atenção em que você encontra outra pessoa sem barreiras separadoras criadas pelos conceitos e preconceitos do seu pensamento. A outra pessoa deixa de ser o outro. Nesse espaço, você e ela se tornam uma só consciência. Então, você percebeu que aqui é um outro nível de conversa, de relacionamento, onde há escuta. Tá? Uma escuta sem violência, sem querer se defender ou agredir o outro, sem querer retrucar, sem querer ficar criando respostas estrondosas para impressionar as outras pessoas. É estar presente, acolher aquilo que o outro traz. Você enfrenta frequentes problemas e crises em seus relacionamentos mais íntimos? É comum que pequenas discórdias se transformem em violentas discussões e geram sofrimento? Na origem dessas experiências se encontram os padrões básicos do eu autocentrado, do ego. A necessidade de estar com a razão e, é claro, de que o outro esteja errado. Ou seja, a identificação com modelos criados pela sua própria mente. O ego também necessita estar sempre em conflito com alguém ou com alguma coisa para fortalecer a sua sensação de separação entre eu e o outro, sem a qual ele não consegue sobreviver. O ego ele é totalmente instintivo. Ele precisa se sentir superior a alguém ou a alguma situação para se manter fortalecido. Isso é uma grande bobagem, uma grande ilusão. Há também a dor acumulada do passado que você e todo ser humano trazem consigo. Essa dor vem tanto do próprio passado quanto do sofrimento coletivo da humanidade que remonta a milhares de séculos. Esse corpo sofrido, entre aspas, esse inconsciente, é um campo de energia que está dentro de você e que esporadicamente se apossa do seu ser porque precisa se reabastecer de mais sofrimento emocional. É como se fosse um ciclo vicioso. O sofrimento que gera sofrimento, que gera sofrimento. Então, eu fico alimentando estados de sofrimento infinitos. Que enquanto não estiver consciente disso, ele vai ficar se remontando a qualquer situação, a qualquer pessoa que eu me relaciono. Eu fico reconstruindo o mesmo ciclo de sofrimento, de comportamentos autodestrutivos, destrutivo do outro, enfim. O corpo sofrido vai tentar controlar seus pensamentos e fazer com que se tornem profundamente negativos. Ele gosta dos seus pensamentos negativos, pois eles ecoam o que ele emite e assim o nutrem. O corpo sofrido, que é esse inconsciente coletivo, vai também provocar reações emocionais negativas nas pessoas mais próximas a você, principalmente no seu companheiro ou na sua companheira, para se nutrir das crises que surgirão e do sofrimento que elas trazem. Gente, isso todo mundo já percebeu. O meu estado de humor interno, ele influencia automaticamente as pessoas ao meu redor e eu sou influenciado pelas pessoas ao meu redor. Então, se uma pessoa está muito triste, muito mal-humorada, isso passa para as pessoas, porque a energia prânica, a aura, ela transmite para as pessoas que estão ao redor. E ao contrário também, se você está muito feliz, se sentindo muito bem, uma pessoa super autoastral, isso também passa, você sente o tempo todo nas pessoas isso. Se você passar a perceber isso com mais atenção, vai ficar muito nítido nas pessoas que você se relaciona, o nível de energia com que elas estão vibrando.
Como é que você pode libertar dessa profunda e inconsciente identificação emocional com o sofrimento, capaz de criar tanta dor na sua vida? Então ele vai trazer aqui. Tome consciência da dor. Então o movimento do autoconhecimento, ele sempre vai ser de tornar consciente. Não tem grandes coisas que você vai fazer ou grandes técnicas mirabolantes. É o fato simplesmente de se tornar consciente de algo, eu olho para isso de forma neutra, consciente. Isso já é suficiente para que aquilo se transforme. Vou dar um exemplo bem besta. Se uma pessoa estivesse batendo a cabeça na parede o tempo todo, e em algum momento ela se dá conta, falou, eu estou batendo a minha cabeça na parede. Eu vou parar de bater. Então, quando eu tomo consciência, eu paro de ficar recriando comportamentos autodestrutivos. Tome consciência da dor. Tome consciência de que você não é esse sofrimento e essa dor. Reconheça o que eles são. Uma dor do passado. Acabou. Já foi no passado. Por que eu trago ela para viver no presente? Já foi. Agora não está doendo mais. Por que eu preciso trazer ela para ficar remontando uma dor que já aconteceu? Tome conhecimento da dor em você ou em seu parceiro. Quando conseguir romper sua identificação inconsciente com essa dor do passado, quando souber que você não é a dor, quando conseguir observá-la dentro de si mesmo, deixará de alimentá-la e aos poucos ela irá se enfraquecendo. Então é assim que funciona. É como a lei do karma. Como é que você limpa um karma? Quando você se torna consciente dele, você para de ficar reproduzindo isso e ele vai parar automaticamente. É exatamente na história da cabeça. Quando eu percebo que eu estou batendo a cabeça na parede, que por mais absurdo que seja esse exemplo, mas é como se as pessoas estão batendo a cabeça na parede. E chega um momento que ela acorda e fala, opa, eu não preciso bater a minha cabeça na parede mais. Isso é se tornar consciente, paro de ficar remontando o mesmo sofrimento. O relacionamento humano pode ser um inferno, ou pode ser um grande exercício espiritual. Deixa eu ver aqui onde nós estamos. Estamos no final, falta só mais um pouquinho. Porque esse capítulo é um pouco maior que os outros. Quando você observa uma pessoa e sente muito amor por ela, ou quando contempla a beleza da natureza e algo dentro de você reage profundamente, feche os olhos um instante e sinta a essência desse amor ou dessa beleza no seu interior, inseparável do que você é, da sua verdadeira natureza. A forma externa é um reflexo temporário do que você é por dentro, na sua essência. Por isso, o amor e a beleza nunca nos abandonam, embora todas as formas externas um dia acabem. Como é sua relação com o mundo dos objetos, com as inúmeras coisas que o cercam e que você usa diariamente? A cadeira onde você senta, o carro que dirige, a xícara onde toma café. Como é que você vê e sente tudo isso? Eles são apenas um meio para atingir alguma coisa ou de vez em quando você reconhece a existência deles, o ser deles, e lhes dá atenção, mesmo que por pouco tempo. Quando você se apega aos objetos, quando você os usa para valorizar-se ante os outros e aos seus próprios olhos, a preocupação com os objetos pode dominar toda a sua vida. Quando se identifica com as coisas, você não as aprecia pelo que são, pois está se vendo nelas. Então aqui ele veio para o relacionamento que nós temos com as coisas, que também são relacionamentos. Como eu me relaciono com as pessoas, mas como eu me relaciono com as coisas, com quantos objetos estão ao meu redor e eu me relaciono com eles de alguma forma. Quando você aprecia um objeto pelo que ele é, quando toma conhecimento da existência dele sem fazer qualquer projeção mental, você se sente grato por ele existir. Pode também sentir que ele não é um objeto inanimado, apesar de parecer assim para nossos 5 sentidos. Os cientistas comprovam que, a nível molecular, cada objeto é um campo de energia pulsante. Se você desenvolve uma apreciação pelo reino das coisas desprendida do ego,
o mundo à sua volta adquire vida de uma forma que você não é capaz sequer de imaginar com a mente. Quando encontra alguém, por mais rápido que seja o encontro, você dá toda a sua atenção ao ser dessa pessoa e assim a reconhece? Ou você reduz a pessoa a um meio para atingir um fim, uma mera obrigação ou uma função? Como, por exemplo, tratar uma pessoa como um objeto. Que tipo de tratamento você dá à caixa do supermercado, ao manobrista do estacionamento, ao sapateiro, ao balconista, ao gari que limpa a sua rua? O que ele está querendo dizer é possível ver além dessa projeção criada pela mente, que gera significados? O gari, a balconista, o advogado, o médico, não importa. Só são símbolos, só são significados que determinada sociedade dá. Mas é possível ver além disso, além do título que aquela pessoa tem, o que tem ali atrás. Então esse é o segredo. Basta um instante de atenção. Quando você os olha ou escuta o que eles dizem, estabelece-se uma calma silenciosa que dura 2 segundos, talvez um pouco mais. Esse tempo é suficiente para que surja algo mais real do que os papéis que geralmente exercemos e com os quais nos identificamos. Todos os papéis fazem parte da consciência condicionada que é a mente humana. Aquilo que emerge do ato da atenção é o descondicionado. A pessoa que você é, em sua essência, além do nome e do corpo. Você deixa de seguir um roteiro e se torna real. Quando essa dimensão emerge de dentro de você, o mesmo ocorre com a pessoa com quem você se encontra. Olha que mágica, né? Quando eu percebo, reconheço o outro, além daquilo que ele demonstra ser superficialmente, eu crio em mim esse estado de consciência e no outro também. Quando essa dimensão emerge dentro de você, o mesmo ocorre com a pessoa com quem você se encontra. Porque, como sabemos, não há outra pessoa. Chave aqui. Você está sempre encontrando a si mesmo. Olha que lindo isso, né? Então é um caminho nós finalizamos aqui, é um caminho de autoconsciência, de reconhecer um relacionamento além das aparências e dos significados que damos. Essa aula já ficou muito longa, agradeço a participação de todos. Essa é a aula número 8, tem a 9 a 10 para finalizar este livro, que é um livro muito interessante, que nos ajuda a ver a vida de uma outra perspectiva. Namastê, gratidão pela sua presença, até a próxima aula.